Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs aqui presentes. É com muita alegria, com muito carinho que eu estou aqui hoje, né? Eu que agradeço o convite, a gentileza, a atenção de todos, tá? Nessa noite. O tema do estudo de hoje é Segue-me Tu. Tudo bem? Esse estudo, ele traz para a gente a importância da gente realizar a nossa parte com perfeição e com sinceridade dentro das comunidades de trabalho cristão. Mas, né, assim como a página, esse estudo também pode ser transportado para dentro do nosso lar, para dentro do nosso ambiente de trabalho. O quanto é importante a gente desempenhar esse papel dando o nosso melhor, nos concentrando, dedicando a nossa atenção. Para desenvolver esse estudo foi utilizada uma página do livro Caminho, Verdade e Vida como uma espinha dorsal. Esse livro, Caminho, Verdade e Vida, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde ele seleciona ali alguns versículos do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, do Evangelho, e ele ali descreve, né, dá o seu pensamento em cima daquele versículo. Então ele amplifica, ele auxilia o nosso entendimento sobre aquele versículo, trazendo assim o que é chamado da exegese emanuelina, que é o pensamento de Emmanuel sobre um texto, que no caso é o versículo do Evangelho. Então, o versículo escolhido por ele é esse aqui, o versículo 22 do capítulo 21 do Evangelho de João. João, o apóstolo e também evangelista. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me, tu. Vamos repetir. Disse-lhe Jesus. Então Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, se eu quiser que ele fique aqui até o tempo passar, o que isso vai te importar? Segue-me tu, faça você a sua parte. Para a gente ter um bom entendimento, é importante a gente buscar lá no próprio Evangelho alguns versículos anteriores que vão nos mostrar por que Jesus diz isso e com quem ele diz isso, né? Trazendo algumas curiosidades para a gente, o Evangelho de João, né? João foi apóstolo, foi profeta e também evangelista. Apóstolo porque pregou a doutrina de Cristo, né? Ele conduzia almas, ele ensinava o que Cristo lhe ensinou, conduzindo assim. Profeta porque quando ele estava lá exilado na ilha de Patmos, ele previu, ele viu o Apocalipse e, portanto, materializou isso num livro bíblico, num livro canônico que é o Apocalipse. E evangelista porque ele escreveu alguns evangelhos, né? Tem 1 João, 2 João, tem o Evangelho de João, tem o Apocalipse. E esse capítulo é interessante porque Cristo faz a sua terceira aparição após a sua crucificação. Jesus já tinha sido crucificado nesse momento. Jesus Cristo, nesse capítulo, faz as 3 célebres perguntas a Simão Pedro. Simão, tu me amas? Simão diz, sim. Então é apacenta as minhas ovelhas. E Cristo pergunta mais uma vez, e pergunta uma terceira. E Simão, né, um pouco constrangido, cabisbaixo, diz para ele, mestre, tu sabes que te amo, sabes de tudo. E ele então apacenta as minhas ovelhas, né? Trazendo Simão Pedro novamente a responsabilidade que ele houvera assumido, de conduzir as almas, de auxiliar em toda palavra que Jesus Cristo trouxe para ele. É também aqui que temos mais uma pesca milagrosa, a segunda pesca milagrosa, e é justamente, né, o ponto mais interessante para a gente nesse estudo, que é quando ele revela a Simão Pedro, a Pedro, como Pedro iria desencarnar, como Pedro iria morrer. E Pedro, nesse momento, tinha acabado de receber essa notícia. Para quem não sabe, né, Simão Pedro foi perseguido, foi martirizado por Nero e foi crucificado também. Então ele teve uma morte um tanto dolorosa. E Jesus Cristo revela isso a ele, como ele iria morrer. Então ele vê João, o discípulo amado por Cristo, e pergunta a ele, o que será dele? Aí Cristo responde a ele, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Faz você a sua parte, cumpre você com seus deveres e deixa que o que é dele cabe a ele.
né? Para quem não sabe, João teve aí a sua morte por causas naturais, ele ficou exilado lá na ilha de Patmos, preso, mas ele não foi assassinado, né? Ele desencarnou aí por idade. Então a gente tem todo esse ponto aí. Então agora vamos ao desenvolvimento do pensamento de Emmanuel em cima desse versículo. O primeiro e o segundo parágrafo, Emmanuel traz o seguinte pensamento para a gente. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se levaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. O que nos chama a atenção aqui é a palavra altamente preocupados. Estarmos altamente preocupados, como ele fala aqui, né? A gente vive muito preocupado com a tarefa do outro. Estar preocupado com a tarefa dos nossos companheiros, seja numa comunidade de trabalho cristão, né? Nessa casa espírita aqui, é uma comunidade de trabalho cristão. Dentro do nosso lar, dentro do nosso grupo de trabalho, é natural estarmos preocupados quando um de nossos irmãos não estão indo bem com as suas atividades, com os seus deveres. Por quê? Juntos formamos uma unidade. O trabalho de um complementa o trabalho do outro. Um ajuda o outro. E assim formamos o que Paulo, o apóstolo, chama de um corpo. E na sua primeira carta à cidade de Coríntios, eu trouxe um trechinho, nós trouxemos um trechinho dela aqui também, tem alguns pontos que vale a pena destacar, para que não haja discriminação, para que não haja, como a página falou, um pensamento mais certo do que o outro, a ponto de discriminar o outro, ou de excluir o outro, porque todos contribuímos com o todo, para que isso tudo funcione, para que o nosso lar funcione, para que o nosso trabalho, seja ele o local que for, funcione. E olha o que Paulo fala. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Então a gente tem um corpo. O corpo tem dedo, tem olhos, ouvidos, pernas, e todas essas partes ainda assim formam um único corpo. Então a gente precisa de tudo isso para se movimentar, para se locomover, para externar aquilo que a gente pensa. E ele continua: se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Né? Se o nosso pé falar assim, eu sou o pé, eu não sou do corpo, será que ele realmente não vai fazer parte do corpo? Será que alguém aqui fala, eu sou diferente de você, então eu não faço parte deste lugar? Será que essa pessoa realmente não faz parte? E ele continua desenvolvendo o seu pensamento, isso há 2000 anos atrás. Né? Paulo ia fazendo as suas viagens, as suas peregrinações, ia formando núcleos religiosos. Aqui era um, Coríntios era uma cidade, e existia necessidade de alimentar aquele povo com informações para que aquela comunidade de trabalho cristão funcionasse com perfeição, com humildade, com unicidade. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Então, se todos nós fôssemos iguais, certamente a gente não progrediria, né? A gente ficaria estacionado. Então, são as nossas diferenças, é a forma com que a gente pensa diferente um do outro que vai contribuir para que a gente cresça. Um vai mostrar para o outro que ele está certo ou errado em determinado aspecto. Isso tudo com muito carinho, com muita paciência, com muita humildade. E ele continua. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários.
né? Então ele traz o corpo aqui, mas em verdade nenhum de nós tem a capacidade, a condição de dizer para o outro que ele não faz parte de algum lugar, que ele não merece estar naquela posição, porque a gente não tem condição de olhar aquela situação por diferentes ângulos. Então a gente precisa se atentar muito bem a isso, a importância que cada um de nós tem. Então, como vimos, estar preocupado é perfeitamente natural, porque juntos formamos a unidade, formamos, né, o que Paulo chama de um corpo, mas estarmos altamente preocupados não é natural. Quando estamos altamente preocupados, é porque estamos pouco preocupados com o quê? Com as nossas tarefas, com aquilo que nos compete, com o trabalho que a gente assumiu, lá atrás, antes de encarnar, e a gente não está exercendo com qualidade, porque a gente está o tempo todo procurando o defeito nos outros. A gente está se abstendo de fazer a nossa parte para ver o que o outro está fazendo. A gente está desertando da nossa tarefa para vigiar o outro. Então, a gente está utilizando o quê? Mal o recurso que Deus nos concedeu, que é o tempo. O tempo, ele é um recurso concedido por Deus para que a gente possa pagar as nossas dívidas, consertar a estrada que a gente mesmo bagunçou, restaurar laços, refazer amizades, aprender, né, se desenvolver intelectualmente e moralmente. E quando a gente deixa de fazer isso tudo para ficar o tempo todo procurando defeito nas coisas dos outros, a gente está desertando da nossa tarefa. Então, olha como seria bom se cada um de nós, se todos nós, fizesse a nossa parte com perfeição, com sinceridade. Sobraria muito pouco tempo para quê? Para olhar o trabalho do outro. Porque a gente já está tão focado ali, talvez a gente só iria ajudar se o outro viesse pedir ajuda. Então a gente precisa se esforçar ao máximo para não ficar o tempo todo ali, né, às vezes falando mal do outro, porque a gente não tem coragem de ir até a pessoa e falar: poxa, meu amigo, você está errando nessa maneira que você está fazendo aqui. Então, para corroborar com essa ideia, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no item 9, no capítulo 10, o argueiro e a trave no olho. A gente vai ver aqui o item 9 e o item 10, que é o seguinte. Isso foi tirado também do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que estás no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, não, um cisquinho, deixa eu tirar esse cisquinho do teu olho, está uma trave no teu, uma pedra no meu olho, como que eu posso fazer isso? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então a gente vive procurando o defeito no outro, a gente deixa de enxergar os nossos erros, as nossas falhas, para enxergar as falhas do outro. E aí a gente quer consertar o outro o tempo todo. A gente está lá, está fazendo isso errado, isso, aquilo, sendo que se a gente tivesse tirando um tempinho para refletir o quanto a gente está errando também, certamente a gente não faria isso. Continuando aqui, o item 10, aí já é um comentário que os espíritos trazem, assim como essa página, por exemplo, né? Emmanuel pega um versículo e comenta, os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos espíritos, pegam um versículo ou alguns versículos e comentam. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente,
é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então, os espíritos dizem que é uma das insensatezes da humanidade. Então, algo tirado também lá de 2000 anos atrás, ainda é perfeitamente cabível hoje, muito cabível. Porque a gente não faz essa simples reflexão, como se a gente se transportasse para fora de nós e analisasse o nosso comportamento com os outros. Como é que será que eu lidei com aquela pessoa hoje? Será que se eu visse eu tendo aquele diálogo, como eu me sentiria? Bem ou mal? E o que faz, o que impede com que eu faça esse tipo de análise é justamente o orgulho que eles falam aqui. O orgulho, o egoísmo, né? Uma das chagas da humanidade. Então, o orgulho impede com que a gente tenha esse tipo de situação. A necessidade que nós temos de utilizar o nosso tempo com sabedoria, com sapiência, para que a gente possa o quê? Cumprir com o nosso cronograma reencarnatório, que foi traçado lá antes da gente reencarnar. Tem algumas coisas que a gente se comprometeu a fazer e que a gente, quando deixa de fazer esse tipo de situação, a gente está se abstendo. Aí vai necessitar de outras reencarnações. Para quê? Para que eu venha sanar aquele problema. Aí a gente às vezes começa a reclamar que está padecendo, está sentindo muita dor, está tendo muitas dificuldades, e às vezes a gente já está há tanto tempo tendo essas dificuldades porque a gente vive fugindo desse tipo de análise aqui, desse tipo de situação. Continuando aqui o desenvolvimento, nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 919, é uma questão que todo mundo deveria conhecer, ela é muito interessante. E Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. A gente viu que a simples atividade de tentar nos conhecer melhor, o que isso pode impactar na nossa vida. E Kardec pergunta, qual seria o meio mais prático de eu conseguir resistir à atração do mal, me melhorar? E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade aqui foi Sócrates, que foi um precursor do Cristo. Sócrates veio antes de Jesus, ele já trouxe ideias muito avançadas para aquele tempo. Também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no início, né, informações históricas, Sócrates e Platão, fala da importância que eles tiveram, com a mensagem que eles trouxeram, para que Cristo viesse, né, e trouxesse tudo o que ele trouxe. Não existe uma comparação se ambos são iguais, não. Cristo é superior, é o Espírito mais perfeito que já pisou aqui na Terra, mas o Espírito responde a Kardec, conhece-te a ti mesmo. Então, quando você passar a conhecer você, você vai começar a melhorar as suas atitudes. E o Espírito que responde ele é Santo Agostinho, que foi um grande contribuidor de toda a doutrina espírita e também do cristianismo romano, né, dos ideais cristãos lá, quando houve a institucionalização do cristianismo, quando houve as fórmulas de rezas, dentre outras coisas. E Kardec continuou, porque Kardec não se deu por satisfeito pela resposta, que recebeu e continuou perguntando. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Kardec não se deu por satisfeito. Eu entendi o que você falou, mas como eu vou fazer isso? O que eu posso fazer? E Santo Agostinho dá aquilo que funcionou para ele. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma.
Então, olha o que Santo Agostinho traz para a gente. Uma forma. Final do dia, quando a gente for repousar, vamos pensar um pouquinho. Como foi o meu dia? Como eu tratei a minha mãe? Como eu tratei o meu pai, o meu irmão, o meu amigo, o meu marido, a minha esposa? Como eu tratei os meus filhos? Será que foi legal o jeito que eu falei? Será que eu gostaria que alguém falasse isso comigo dessa maneira? Desse jeito a gente ia começar a nos conhecer. A gente ia ver quão intransigente, quão grosseiro, quão impaciente, quão intolerante a gente é, muitas vezes. Porque nós somos. Uns têm mais e outros menos algumas dessas características. Somos seres imperfeitos. Habitamos um planeta ainda imperfeito, na categoria de mundos imperfeitos. E se a gente fizesse essa reflexão e abrir margem para uma outra situação muito importante, que é que Cristo também traz, né, no Evangelho de Mateus, versículo 25, que é: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Olha só, se a gente não tem noção de que a gente está tratando mal os outros, a gente está tratando mal um adversário nosso, daqui a pouco ele desencarna e ele está liberto. Aí ele vai iniciar um processo, né, de obsessão. E às vezes, uma desobsessão eficiente dura aí séculos, encarnações. Porque eu não fiz essa reflexão, eu não cuidei, né, de ser agradável com ele. Às vezes eu me comprometi lá atrás de ajudar ele, mas ele é tão diferente de mim, eu tenho tanta dificuldade de suportar ele que eu não consigo. Então eu me abstenho porque é mais fácil. Aí esse processo continua por séculos e séculos. Existem registros de obsessões aí seculares, por exemplo. Então é muito importante que a gente se reconcilie com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com ele, enquanto estamos encarnados com ele, o mais rápido possível. Essa é uma recomendação que Cristo traz para nós. Continuando aí o desenvolvimento agora do pensamento de Emmanuel, no terceiro parágrafo, algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Às vezes um companheiro nosso recebe uma promoção no trabalho, ele é chamado para desempenhar dentro da casa espírita um trabalho de passe, fazer uma página, fazer uma prece, e a gente, ao invés de confortar ele, o que a gente faz? Transmite a ele todas as nossas dificuldades, todo o nosso desespero, todo o nosso nervosismo, toda a nossa falta, às vezes, de capacidade de fazer aquilo que ele foi convocado, convidado a fazer. Não significa que a gente não vai ter condição de fazer. Mas, às vezes, ao invés de a gente confortar ele, a gente transmite isso a ele e a gente faz com que tenha um problema onde não tem. Ou com que ele não enxergue um problema onde tem. Porque se ele foi convidado, certamente alguém viu que ele tem condições. Às vezes a gente não tem para aquela tarefa, a gente fica nervoso, aí começa, eu tenho tanto nervoso de falar em público, será que você vai dar conta e tal? Aí a gente transmite aquele nervosismo todo para ele. Então se a gente não tem nesse momento, a gente tem para outra coisa que certamente ele não tem. E assim a gente vai se completando. Então que a gente conforte ele com legítima compreensão, dando um abraço, dando um apoio, incentivando, indicando alguém que tenha maior capacidade, talvez, que a gente, de dar uma opinião mais assertiva sobre aquele cargo, seja no nosso lar, seja aqui dentro, seja no trabalho. Vamos transmitir segurança. Oi? Vamos transmitir segurança. Insegurança para ele. Isso aí. Que às vezes a gente pode fazer com que ele deixe de abraçar aquela oportunidade ali, porque a gente é inseguro. Às vezes ele não é, mas a gente transmitiu para ele. Né? Vamos lá. Quarto e quinto parágrafo. Toda vez que tiver os parágrafos aqui, que é o pensamento que Emmanuel vem trazendo para a gente. Você vê quanto ele amplifica um versículo, né? Uma frase. Às vezes surge um deles, né? Um companheiro,
um amigo, modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Às vezes a gente está num grupo de estudo, por exemplo, exemplificando aqui para a gente, e um companheiro traz um pensamento muito diferente do nosso sobre aquele texto. E a gente já pensa assim, nossa, ele está muito doido, né? Olha o que ele está falando. Ou às vezes a gente já tolhe ele e não deixa nem ele completar o que ele falou. Porque o nosso pensamento, como a página falou, a nossa ideia é tão diferente e a gente acha que é tão superior que a gente tem o desrespeito de nem escutar ele. Olha a falta de carinho aí, né? Se a gente não escutou, como é que a gente vai saber o que ele está tentando transmitir? Então a gente precisa respeitar, a gente precisa saber escutar. E se a gente não souber do que se trata, que a gente possa ter humildade e falar, olha, eu não sei o que você está falando agora, mas eu posso me comprometer a estudar ou ir atrás de alguém que saiba para a gente checar isso daí, para a gente ver se está certo o que você está falando. Ou às vezes utilizar um recurso que a gente muito deixa de utilizar e que certamente é o mais efetivo de todos, que é a prece. Orando, a gente vai receber aquela intuição, a gente vai receber uma inspiração e a gente vai conseguir, ajustar se tiver errado ou saber se adequar se tiver certo, porque uma ideia nova, um pensamento novo pode ser certo como pode ser errado. Tem as duas vertentes aí, a gente precisa saber lidar com isso. Nós hoje não temos a condição, como foi falado aqui, de analisar uma única situação por todos os ângulos. Quem que a gente é? Quem somos nós? Será que a gente é tão perfeito assim, para poder dar esse parecer, para poder emitir essa opinião? Para isso, a gente foi buscar também no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz assim respostas muito interessantes. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Temos o item 1, 2 e 3. Deixa eu beber um golinho de água aqui. Essa aguinha tá ótima. Item 1, 2 e 3, que vem desenvolvendo um pensamento que vai trazer para a gente a conclusão de que tipo de espírito a gente é. Então, Cristo vem falando. Isso está também no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então Jesus Cristo está falando, ele está fazendo um apelo. Acredite em Deus, acredite em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. A gente, dessas moradas aí, que Cristo fala, estima-se que existam aí de 100 a 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Nossa galáxia é a Via Láctea. Isso sem contando apenas estrelas grandes, como o Sol, por exemplo. Se a gente for contar os planetas que orbitam ao entorno dela, pode chegar a 10 trilhões. Isso são dados na internet. E existem aí 200 bilhões, cerca de 200 bilhões de galáxias. Isso tudo são dados estimativos. E cada lugarzinho desse é uma morada da casa do Pai. Existe uma questão no Livro dos Espíritos
que está no item Pluralidade dos Mundos, item 55. Olha o que Kardec pergunta aos espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, se há muitas moradas na casa de meu pai, e se a ciência já sabe que existem bilhões e bilhões de planetas aí, e todos eles são habitados, então existem bilhões e bilhões de seres mundo afora aí. Para a gente começar a desenvolver um pensamento e entender bem quem a gente é, para que a gente pare um pouco de ficar analisando o outro. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Diferentes estados da alma na erraticidade, fora da matéria, vem falando que a casa do Pai é justamente o universo, que cada lugarzinho desse é um mundo que vai ofertar aos espíritos que habitam nele o local especial, específico, para que ele tenha desenvolvimento naquele lugar ali. Bem apropriado, bem propício para que eu cresça segundo aquilo que eu preciso, segundo aquilo que eu necessito naquele momento. E existem mundos e mundos aí que vão ofertar essa situação para a gente. No ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então a Terra, ela está na categoria de mundos imperfeitos. Existem mundos superiores e mundos ainda mais inferiores do que a Terra. Então, se ela é o mundo imperfeito, ela é o lar perfeito para quê? Espíritos ainda imperfeitos. Então ela vai ofertar para nós as condições perfeitas para que a gente possa progredir, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa crescer. Existe na Revista Espírita, deixa eu ver se eu anotei o ano aqui, não anotei, mas existe na Revista Espírita uma entrevista que Kardec faz com um espírito que habitou, por exemplo, o planeta Júpiter. E Kardec faz 100 perguntas a ele. E ele descreve o planeta inteiro. Quem tiver curiosidade, as revistas espíritas tem lá na internet. E ele descreve qual é a diferença deles para nós. Qual Júpiter era evoluído comparado com a Terra. Então era uma morada para planetas, para espíritos superiores a nós. A Terra é um planeta de provas e expiações onde o mal predomina sobre o bem. Não quer dizer que não tenha bem, mas nós damos conotação ao que é do mal. Uma boa ação não é tão repassada quanto um gesto malfazejo, por exemplo. Num planeta superior, num mundo ditoso, isso já é muito diferente, porque os espíritos que habitam lá já são espíritos que já melhoraram, se evoluíram. No Cântico da Montanha, o Sermão do Monte, estamos caminhando aqui para a nossa reta final, Aqui é 6h55 a gente termina, né? Não, aí até 7. Até às 7? Beleza. No Cântico das Montanhas ou Sermão do Monte, Jesus Cristo traz lá as 9 bem-aventuranças, e uma delas que chama bem a atenção é: bem-aventurados os mansos, pois estes herdarão a terra. Bem-aventurados os educados,
os evangelizados, aqueles que entenderam que bondade, caridade, que indulgência, perdão, são características para que você possa herdar a terra renovada. Porque a terra, ela vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado, por exemplo. E se a gente não se evangelizar, não estudar, não começar a analisar as nossas atitudes, a gente não vai conseguir herdar essa terra renovada. Agora, se a gente fizer isso rápido demais, talvez a gente possa estar num lugar até melhor do que a terra. Agora, se não, a gente não terá condições de permanecer aqui. Então a gente precisa começar a fazer esse despertamento, entendendo a necessidade que a gente tem de reforma. Voltando aqui sobre as ideias, né, da gente estar firme às nossas ideias, da gente também saber ouvir o outro. Imagina, meus irmãos, se Paulo, o apóstolo, deixasse de seguir o evangelho de Cristo para acompanhar seus amigos. Entendendo que antes de Paulo, o apóstolo, existia Saulo, o fariseu. Paulo era Saulo, o fariseu, de muito vigor. Ele tinha amigos lá no Sinédrio que pensavam igual ele, que eram perseguidores de Cristo, que perseguiam a casa do caminho. Quem aí tiver a oportunidade de ler o livro Paulo e Estevão vai entender do que estamos falando aqui, do quanto ele foi um perseguidor de Cristo. Imagina, se aquele dia, a caminho de Damasco, quando Cristo dá aquele puxão de orelha nele, ele falasse assim: poxa, realmente, Cristo é o Messias, mas eu vou seguir os meus amigos do Sinédrio. Mas não, ele foi firme aos seus ideais, às novas ideias que Jesus estava trazendo, porque ele tinha essa convicção. Imagina se Hippolyte Léon Denis Rivail, um Allan Kardec, deixasse de trazer o Consolador prometido, no Evangelho de João, no capítulo 13, o Espiritismo, as 5 obras básicas, para seguir os seus amigos da Sociedade Científica de Paris. Quem aí já viu o filme de Kardec? É bem legal, né? Quando ele mostra o livro para o pessoal da Sociedade Científica, fala assim: não vire as costas para o Espiritismo. E eles falam: não vire você as costas para a ciência, Kardec. Imagine se ele deixasse de trazer o Espiritismo para poder seguir os seus amigos. Um exemplo contrário disso, por exemplo, foi Nicodemos. No célebre diálogo que tem com Cristo, ele reconhece que Jesus era o Messias, mas ele não larga tudo para acompanhar o Messias, porque ele tinha uma posição no Sinédrio, ele tinha uma vida ali que era confortável, ele era um professor, ele era um doutor da lei. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. O bom pastor é Cristo. É Ele que prometeu que das ovelhas do Pai nenhuma se perderá. Então Ele é o condutor da obra. Então, às vezes, quando a gente pensa assim: a minha ideia, o meu pensamento é superior ao outro, porque eu estudei mais, porque talvez eu me considere melhor do que o outro, a gente tem que lembrar sempre que o condutor da obra é Jesus. Que quando a gente se coloca nessa posição, a gente pode começar a criar muitos empecilhos para a gente, muitas dificuldades durante a nossa caminhada. Então, meus irmãos, a gente analisando essa situação dessa maneira, vou acelerar aqui. Para a gente finalizar, nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se o irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. O que te importa a ti? Segue-me tu. Então, se a gente estiver vendo um companheiro que está indo mal com as suas atividades, que a gente possa ir até ele, falar com ele, o que é bem diferente da gente ficar procurando o erro no dever do outro. E se ele não nos der atenção, que a gente possa fazer a nossa parte. Seguir em frente, dando o nosso melhor,
fazendo o nosso melhor. Sempre. Tenham todos uma boa noite, tá? Muito obrigado pela atenção de todo mundo aí. Valeu, pessoal.